Olá, este é o Por Dentro da Política e eu tenho imenso prazer de receber no estúdio da TV Assembleia SP o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Prazer conversar com o senhor mais uma vez, deputado. Obrigado, Jorge, pelo convite. Vamos prestar contas de mandato. Deputado, o senhor é um observador muito perspicaz da situação da educação pública, como professor, como diretor de escolas. Está há décadas acompanhando e eu li com atenção alguns artigos publicados no Diário Oficial, também publicados no portal da Assembleia Legislativa, e o senhor cita a crônica de um extermínio anunciado. O que o senhor quis dizer com isso, deputado? Olha, eu estou dizendo o seguinte, que o governo Alckmin está destruindo a educação do estado de São Paulo, está sucateando, está desmontando a nossa rede estadual de ensino, atacando o magistério, atacando os servidores da educação e, sobretudo, atacando os nossos alunos através de um desmonte, através do fechamento de salas e turnos em todo o estado de São Paulo. Ele já tinha iniciado esse processo em 2015 com a reorganização da rede. É um projeto que foi derrotado pelos próprios alunos da rede estadual, com as ocupações feitas por eles. Ele foi obrigado a recuar, pelo menos de uma forma pública, até demitiu o secretário da Educação, mas ele continuou fechando de uma forma sorrateira turnos e salas em toda a rede estadual de ensino. Isso já se verifica na volta às aulas que aconteceram agora recentemente, já, nos inclusive próximos a própria dias? imprensa, a grande imprensa, está denunciando a superlotação de salas, porque ele fecha salas e coloca os alunos dessas salas em outras salas. Então ele está causando uma superlotação que já existe na rede, sem o fechamento dessas salas. Então ele intensifica, piora a situação. Então esse é um dado, fechamento de salas e turnos de várias escolas da rede estadual. Em segundo lugar, agora no final do ano passado, no apagar das luzes do mês de dezembro, quando todos já estavam de férias, em recesso, aqui na Assembleia também, na Assembleia Legislativa, ele publicou resoluções, por exemplo, diminuindo o número, reduzindo drasticamente o número de professores mediadores, de professores coordenadores, de vice-diretores e também até mesmo de agentes de organização escolar da rede estadual, esvaziando o quadro de servidores da educação. Uma medida criminosa, covarde, né, nós precisamos de mais servidores na educação, as nossas escolas não têm servidores, o quadro de servidores é incompleto em todas as escolas do estado. Então, ao invés de ele contratar, abrir concurso, ele faz o contrário, ele retira servidores. Isso vai aumentar a violência nas escolas, até porque o professor mediador, por exemplo, é um professor importante, que faz a integração da comunidade com a escola, ele tem uma função muito importante para diminuir principalmente a violência nas escolas. Então esse professor foi afastado através da resolução, houve a diminuição do número de professores mediadores em todo o estado de São Paulo. O seu mandato reagiu prontamente com um projeto de decreto legislativo número 1, o número 1 de 2017. Fale um pouco sobre isso. Este projeto de decreto legislativo vem sustar estas resoluções da Secretaria de Educação? Exatamente. Então, o que nós fizemos? O que é possível para um deputado, além de ter já acionado o Ministério Público Estadual e acionado o Tribunal de Contas, eu também protocolei um PDL, que é um projeto de decreto legislativo, o famoso PDL, que é uma prerrogativa da Assembleia Legislativa, Sim, que revoga, que anula, que sustam os fundamentos das mudanças que são as resoluções, essas número resoluções 65 de 19 de dezembro de 2016 e a 69 também, e a 02 de 6 de janeiro de 2017. Exatamente. Então, essas medidas que nós tomamos, essa medida, sobretudo do PDL, para revogar, para anular todos esses procedimentos do governador, que, como eu disse, diminuíram drasticamente o número de professores, coordenadores, mediadores, vice-diretores e até mesmo o famoso gerente de organização escolar. Absurdo total, nós precisamos contratar mais servidores na educação. Deputado Carlos Gianazzi, quando o senhor diz no seu artigo que é um processo disfarçado, mas eficiente, de redução de classes, salas e escolas, como isso é possível? É disfarçar, digamos, o acúmulo de alunos e de aulas sobre alguns professores em algumas escolas e outras simplesmente serem fechadas? Na verdade, o governo usa de um instrumento que é a própria matrícula dos alunos. Hoje a matrícula é feita pelo sistema, um sistema online. Então, ele faz a manipulação desses dados no próprio sistema que ele controla. Ele que controla a demanda. Às vezes um aluno
faz uma matrícula numa escola que ele tem interesse, mas daí o sistema joga ele para uma outra escola, dizendo que naquela a escola não haverá mais salas, porque não tem número suficiente de alunos. Essa é uma das argumentações que o governo utiliza. Só que na escola que eu acompanhei, Alberto Levi, eu acompanhei vários, mas um caso bem específico, por exemplo, do dia para a noite, o governo está extinguindo quase que 8 salas. O período da tarde... Alberto Levi é uma escola grande que tem aqui na Avenida Indianópolis. Exatamente, essa escola é uma escola histórica, uma escola importante aqui na região. Essa escola está sendo esvaziada, o governo fechou agora 8 salas, fechou, acabou com o período da tarde, alegando que não tinha aluno, mas como que do dia para a noite você desaparece com 8 salas? E assim é em todo o estado de São Paulo. Então, onde houve resistência, onde nós denunciamos, o governo voltou atrás e manteve as salas, mas o nosso poder de ação e de intervenção é pequeno, perto do gigantismo da rede estadual, que tem quase 4.000 escolas, então a gente não consegue dar conta. Mas as denúncias que nós recebemos, nós levamos adiante. Isso não contraria o espírito de diálogo que foi instaurado quando da suspensão das ocupações, que exatamente não queriam o fechamento de escolas? Mas na verdade o governo ele anunciou que faria o diálogo, mas isso é só pro forma, na verdade, né? O que acontece na prática é o fechamento de salas e turnos, e pior, a demissão de professores, isso que é mais grave ainda. Por falar em demissão de professores, eu vejo num outro artigo, o Crônicas do Extermínio Anunciado, parte 2, deputado, quando o senhor fala num contingente de 70.000 professores que estariam afastados da função docente. 70.000? Isso é uma cidade. Então, esse é o dado que o governo utiliza para, na verdade, reduzir o número de professores mediadores, vice-diretores e também coordenadores. Ele falou, tem muito professor afastado. Primeiro que tem uma parte do magistério que está afastada por conta de doenças do próprio magistério, doenças já adquiridas. Estão de licença, vamos dizer Já estão assim. de licença. Ele não está de licença porque ele quer, porque ele adoeceu, tem laudo médico, o departamento de perícias médicas, esse professor tem que ficar afastado. Tá? Então vai fazer cirurgia, esse professor vai fazer tratamento psiquiátrico. Alguns poderão ser readaptados. Isso, muitos são readaptados, outros não. Enfim, são professores que estão de licença médica por conta da superlotação de salas, por conta dos baixos salários, da jornada extremamente prolongada de trabalho. O professor é obrigado a trabalhar em 2, 3 escolas num único dia para sobreviver. Então, tudo isso gera doença profissional. Então, o próprio Estado é culpado pelo afastamento desses professores. Tem outros que são afastados da própria burocracia, da máquina administrativa, ou seja, é uma forma de criminalizar os professores, uma forma que o governo utilizou para justificar a demissão. Ele quer enxugar a máquina, ele está querendo enxugar e fazer ajuste fiscal no orçamento da educação. Então ele começa demitindo professores e usa essa justificativa que não tem muito cabimento. Isso não precariza também a situação dos que permanecem em sala de aula? Sem dúvida, porque com a superlotação de salas, esse professor vai ter que trabalhar mais, ele vai adoecer mais também, a situação só piora, mas me parece que o governo não está preocupado com isso. O governo só tem uma única preocupação agora, fazer ajuste fiscal, cortar gastos. Para nós não é gasto, educação é investimento, mas para o governo, na visão que ele tem, economicista apenas, é gasto, ele está cortando onde ele pode no orçamento da educação. O que a gente pode chamar de superlotação de salas de aula? É importante, inclusive, tem uma proposta, foi uma lei sua que limita, por exemplo, em algumas salas onde tem alunos especiais, é isso? Olha, a nossa grande luta hoje, Jorge, isso no Magistério Nacional, sobre o número de alunos por sala, nós defendemos no máximo 25 alunos por sala hoje na rede de ensino. E é normal ter pública, 40. E quando o senhor fala em superlotação, você está falando em 50. Estou falando de 35, 40 e 50 alunos, porque hoje você tem que ter redução, não dá mais para um professor trabalhar com 40 alunos numa sala de aula, é impossível. Até mesmo 35 já é muito hoje. No ensino fundamental ou no ensino médio? Nos dois, ensino médio e no ensino fundamental. E na educação infantil, pior, a gente tem que reduzir mais ainda na educação infantil, que a exigência para o professor é maior. A sua proposta, o seu... Eu tenho 2 projetos, um já foi aprovado e já virou a lei, que é na área da educação especial. Sim. Na área da educação especial nós 25 conseguimos alunos. reduzir para 20. 20 alunos. 20. Eu tenho uma sala de aula com aluno autista, com aluno com síndrome de Down, essa sala só pode ter 20 alunos por sala. É lei, foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa e a nossa lei 15.800
830 de 2015 autoriza o Estado a colocar esse limite. Então, eu apresentei aqui o projeto e a Assembleia aprovou, né? E esse projeto, ele dá o instrumento jurídico para que o Estado faça essa redução. Mas o governo vem cumprindo essa lei? Não vem cumprindo. Inclusive, eu já cobrei 2 vezes aqui do secretário na Comissão de Educação. Ele se comprometeu a cumprir, falou que vai tomar providências, ele reconhece a importância da lei e que a Secretaria tem interesse, mas não cumpriu ainda. Eu estou... É só para o poder público, só para a rede... Não, só para a rede estadual, não vale para os municípios, para as redes municipais não. Mas e nem para particular toda a rede também? Não, rede particular sim. Ele vale para toda a rede estadual de ensino e para a rede particular em todo o estado de São Paulo. Só não vale para a rede municipal de São Paulo, Diadema. Nas redes municipais não, porque aí não tem E se competência. pode falar que há um grande número de alunos com alunos especiais cursando o ensino regular, até cumprindo disposição do Plano Nacional de Educação. Se não me engano, é a meta 17 que fala de inclusão. Não, é 17 não. 17 é sobre a questão salarial, da equiparação salarial dos professores. Bom, uma das 20 metas do plano... A educação especial, está na LDB, está na Constituição Federal, a inclusão de alunos. Então, você só faz inclusão se você reduzir. Não dá para incluir um aluno com síndrome de Down, com autismo, numa sala com 40, com 35 alunos. É impossível. Sim. Então, o governo tem que cumprir a lei. E qual a resposta que o governo dá para o cumprimento da lei que o senhor conseguiu aprovar? Ele não está cumprindo a lei, mas ele não cumpre outras leis também. A jornada do piso, que é uma lei federal, ele não cumpre a database salarial, que é a lei estadual. Ele é um governo fora da lei, o governo Alckmin aqui e a Secretaria da Educação, que é um absurdo, porque o secretário da Educação é desembargador, aposentado, foi presidente do TJ até ontem. Então, como que ele permite que a sua secretaria desrespeite, afronte e viole a legislação? Então, o que nós estamos fazendo? Orientando os pais dessas crianças e desses adolescentes a procurarem, acionarem a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, para que esses órgãos tomem providências e acionem a Justiça para o cumprimento da nossa Lei 15.830. Mas tem um projeto também, Jorge, que está pronto para ser votado aqui, que é o 517, que ele já foi aprovado em todas as comissões. Esse reduz o número de alunos em todas as escolas, não só na área da educação especial. Eu estou tentando aprovar esse projeto. Redistribui, porque a rede pública estadual já teve mais de 5 milhões de alunos, hoje tem 3 milhões e 600. Quase 4 milhões. 3 milhões ninguém sabe ao certo que a Secretaria, não sei se ela manipula esses dados, é difícil saber exatamente, né? Sim. Mas nessa faixa, vai até 4 milhões. Ou seja, tem espaço para acomodar até mais alunos, dividir essas salas superlotadas em 2 com certeza. Ou mais salas. E ele tem também, nas áreas mais difíceis, ele tem que construir novas escolas, né? E há uma pressão também, no caso, para empurrar a municipalização, ou seja, os prefeitos assumirem a educação? Há muito tempo, desde 1996, 97, que o governo estadual aqui do PSDB vem fazendo a municipalização compulsória, quase que obrigando prefeitos a municipalizar. Só que muitas prefeituras, e no geral quase todas elas, não têm dinheiro para sustentar também o ensino fundamental, não tem arrecadação, dependem das transferências do governo estadual, do governo federal. Tanto é que eu já conversei com o prefeito aqui da Grande São Paulo, querendo devolver as escolas. Falou, eu entrei numa gelada, Janase, porque eu municipalizei, só que não dá, o governo não me manda dinheiro, eu quero devolver a escola para o Estado. Falou, eu entrei numa fria aqui, eu não devia ter feito isso, fui avisado. Então, muitos prefeitos querem devolver as escolas, porque não compensa municipalizar. O Estado quer lavar as mãos, quer empurrar tudo para o município, só que o município não tem dinheiro para financiar também. Sim. Ele tem que financiar, lógico, a educação infantil e o ensino fundamental, mas o Estado não pode empurrar tudo para ele. Uma coisa é a cidade de São Paulo, é Diadema, é São Caetano, é Campinas, são cidades grandes, Guarulhos, Osasco. As pequenas cidades já estão sangrando. Você vai para cidades menores. Elas já estão sangrando seus orçamentos. Muitas gastam muito mais que os 25% constitucionais em educação. Tem cidades que gastam 30%, 32%, e não conseguem até mais. Dar conta, porque e não conseguem dar conta. Pequeno, né? Então é o Estado que tem que... O Estado tem dinheiro. Nós aprovamos o orçamento agora, Jorge. 207 bilhões. 6 bilhões. 206 bilhões. 6 bilhões de reais. Tem dinheiro, sim, para a educação. Eu arredondei para cima, mas na verdade... mais ou menos isso. Quase, 206 quase, não chegou bilhões. Ainda. Agora, a questão do pagamento do piso dos professores. São Paulo está cumprindo? Ele está cumprindo o pagamento do piso agora, porque ele deu um reajuste só para os professores de PEB 1,
que não estavam atingindo agora... PEB é o quê? É o professor do ensino... de nível 1, que dá aula do Tá. primeiro ao quinto ano, né? As primeiras séries do ensino fundamental. Então, chegou agora, mas não era. Até então, o piso estadual era menor que o nacional. Sim. O Alckmin, para disfarçar um pouco, porque estava pegando mal, ele deu um reajuste, mas só para PEB 1, no piso. O professor nem sentiu muita diferença, porque o salário é tão baixo, tanto o piso nacional é baixo como o estadual, que não dá para sentir muita diferença nesse reajuste. Mas o que ele não está cumprindo mesmo, nunca cumpriu, é a jornada do piso, porque a lei federal, que foi aprovada em 2008, diz que tem que ter uma jornada de 1/3, tem que ser direcionada para o trabalho fora da sala de aula. Isso ele não cumpre de jeito nenhum. Nós fomos já ao Ministério Público, estamos tomando providências para que ele cumpra a lei. Não há nenhuma boa notícia com relação à educação, ao professorado. A gente sempre trata aqui a questão salarial, falamos do piso agora, o senhor traz também o status do professor, categoria O. Isso. Como é que está isso? Olha, eu detesto, eu não sou o profeta do apocalipse aqui, né, do caos, mas é muito difícil, não tem nenhuma boa notícia aqui no governo do estado, infelizmente, né? Porque nem nas prefeituras municipais? Não, você tem aqui na capital, por exemplo? Não, a situação da capital também é grave, né? Os salários continuam muito aquém do que deveria ser. Nós temos também superlotação de salas. O prefeito agora falou que ia remanejar dinheiro para pagamento dos professores? Então, na verdade, é uma jogada. O Dória está tentando jogar a população contra os professores. Falou, olha, não tem dinheiro, mas eu vou tirar da habitação, vou tirar da pavimentação para pagar os professores. Primeiro que os professores conquistaram da rede municipal através da greve, de mobilização. Eles têm uma lei salarial, então, que foi o reajuste salarial, ele foi fragmentado em alguns anos, então está na lei. Então não é obrigado, não é favor nenhum, tem que cumprir, está na lei. Tem que cumprir a lei. Então, mas ele tenta dizer, olha, os professores estão recebendo mais que a habitação. É uma maneira de jogar a população contra os professores da rede municipal. E agora ele já apresentou, foi publicado agora um projeto de lei criando o Sampaprev, que é contra os professores, contra os servidores públicos, que era um projeto do Haddad que foi ressuscitado agora, voltou, né, para a Câmara Municipal, que vai prejudicar todos os servidores municipais, inclusive, sobretudo, os nossos professores e as nossas professoras. Bom, não bastasse esse manancial de más notícias, ainda o senhor recentemente foi à tribuna dessa Casa de Leis e falou sobre o fechamento da creche lá na USP, da Universidade. A creche Oeste, Isso, creche pré-escola Oeste, surpreendendo pais dos alunos matriculados nessa creche? Só antes, Jorge, eu não falei da questão da atribuição de aulas, né? Sim. Houve também agora uma grande confusão, um grande tumulto no processo de atribuição de aulas para os professores categoria F, O e V. Esses professores foram prejudicados, muitos professores não terão como acumular seus cargos. Tem professor no interior que é de uma cidade e pegou aulas, foi obrigado a pegar aulas em cidades distantes, que ele tem que viajar 80, 100 quilômetros para lecionar 3, 4 aulas para completar. Ele foi obrigado a isso, que ele não consegue, ele vai ter que pagar pedágio, gasolina. Então esse professor não vai ter condições de fazer isso, ele vai ter que pedir exoneração do cargo. Ele vai perder o cargo dele da rede estadual, porque ele não vai conseguir acumular o cargo. Um absurdo, um crime o que a Secretaria da Educação fez nesse processo de atribuição de aulas, desrespeitou e afrontou a dignidade e os direitos dos professores categoria F, O e V, sobretudo esse, um absurdo total. Mas da USP, nós temos um reitor na Universidade de São Paulo que está destruindo a USP, está degradando, sucateando e desmontando a universidade, sobretudo as atividades que ele considera atividade meio, ele chama de atividade meio. Creche, escola de aplicação da USP, hospital universitário, que para nós não é só atividade meio, é fim também, porque são equipamentos onde você tem a presença dos alunos fazendo pesquisa, sim, estágios, um hospital universitário, extensão, por exemplo. Porque a universidade não é só ensino e pesquisa, exatamente, mas também extensão. A USP é como uma ilha de excelência e ela também afeta todo o seu entorno. No caso, se fechar uma creche, está prejudicando alunos, filhos de funcionários, filhos de alunos que estudam lá e têm o direito, sim, de uma creche, né? Então ele está fazendo esse desmonte, tentando se livrar dos dois hospitais, o Hospital do Campus Butantã, o Hospital Universitário, e o Centrinho, que é o hospital conhecido como Centrinho de Bauru. Ele tenta transferir para a Secretaria da Saúde. Da Saúde. E aqui ele proíbe, por exemplo, a contratação de professores para a escola de aplicação da USP. Se o professor sai e se aposenta,
a escola não pode contratar outros professores, porque ele impede a contratação, ele vai querendo esvaziar a escola de aplicação da USP e agora está atacando as creches, está fechando as creches. Já fechou agora, no meio de uma forma covarde, criminosa, o reitor Zago, o exterminador da USP, fechou a creche Oeste, que fica lá perto da própria prefeitura da USP, transferiu esses alunos para um outro espaço, um absurdo total, uma afronta à dignidade dessas crianças, das suas famílias, das educadoras, que oferece ali um trabalho de excelência. Aquela creche, ela é conceituada, ela é uma referência de educação infantil, ela é fonte de pesquisa, de trabalhos, enfim, ele está praticamente, fechou o prédio. Em nome do superávit fiscal, em nome de economias? Que é a crise, né? A crise de arrecadação, a crise de recursos econômicos, só que, ao mesmo tempo, ele construiu agora uma cerca de ferro em volta da reitoria para neutralizar o sindicato Sintusp, que ele quer retirar também de dentro da universidade, para neutralizar o movimento sindical, o movimento estudantil. Ele não quer contestação dentro da universidade, então ele fez uma cerca gigante de ferro, que custou mais de R$500 milhão de reais, né? E nós estamos acionando o MP contra ele, o Tribunal de Contas. Então tem dinheiro para, né, construir uma grande cerca, como o Trump quer construir o muro separando o México e os Estados Unidos, ele já construiu uma cerca, uma apartheid social dentro da universidade, em volta de toda a reitoria. Para você entrar no sindicato, você tem que pedir licença. Para você entrar, não pode mais ter manifestação em frente da reitoria, porque ele tem a grade de ferro. Um absurdo o que aconteceu. Eu nunca vi uma situação de degradação da universidade como essa, da gestão do atual reitor Zago. O Estado vem fazendo cortes, diminuindo despesas, a USP é uma delas. A USP, que tem um orçamento superior a 5 bilhões, quase 6 Exatamente. bilhões por ano, cortando creche, que parece pouco, né? Mas dentro da estrutura que tem a universidade e a capilaridade pelas cidades paulistas, não só no campus, aqui em São Paulo, na capital, na Zona Oeste, também o campus, a USP Leste, né? A Escola de Artes, Ciências e Humanidades, campus em Bauru, Pirassununga, Ribeirão Preto. Mas, deputado, como é que o senhor vê esses cortes e aonde a gente vai chegar diante de tanta economia que vem sendo feita, demissão de professores? O senhor levou até ao conhecimento dos seus pares aqui, os deputados, a questão da banda sinfônica também, que recentemente fez um evento no MASP aí para chamar a atenção da população, né? Recentemente aí, falando sobre essa manifestação. Até a banda vai parar de tocar, deputado? Exatamente, a banda sinfônica, que é um patrimônio do Estado de São Paulo, é uma referência para as escolas públicas do Brasil inteiro, né? E tem referência internacional, principalmente na América Latina, está sendo fechada porque o Alckmin, primeiro, que não disponibilizou recursos para a banda sinfônica do Estado de São Paulo. Em segundo lugar, que quebrou um acordo. Nós conseguimos no final do ano passado uma emenda de 5 milhões para salvar a banda. Ele concordou, mas agora em janeiro congelou o recurso. Então nós estamos organizando um grande movimento de defesa da banda sinfônica e também de outras áreas da cultura que ele vem retirando dinheiro. Eu digo o seguinte, tem dinheiro sim no orçamento, o orçamento é disputado. Acontece que o governo, ele tem privilegiado os setores econômicos com as isenções fiscais. As grandes mineradoras têm isenção fiscal do Estado de São Paulo, a Ambev, que é bilionária, tem isenção fiscal, os grandes frigoríficos, as grandes avícolas, todos esses setores econômicos têm benefícios fiscais do ICMS. Então ele beneficia setores econômicos que são os financiadores das campanhas eleitorais dos deputados aqui da Assembleia Legislativa e do próprio governador, em detrimento da educação. Então ele acabou já com a Fundap, com o CEPAM, vendeu áreas agora áreas de pesquisa da Secretaria da Agricultura, privatizou os parques estaduais. Então ele vem desmontando o equipamento público e fechando, né, oficinas de cultura, que ele já vem fechando há 3 anos, vem fazendo um desmonte da cultura, do ensino, da pesquisa e de outras áreas sociais importantes. Mas dinheiro tem dinheiro no orçamento, nós acompanhamos. Que o dinheiro está sendo priorizado e direcionado para os empresários. E 1 minuto para encerrar, deputado, o seu mandato está vigilante. Estamos vigilantes e atuando, apresentando PDLs para revogar as medidas do governador, acionando o Ministério Público, convocando os secretários envolvidos nesses cortes todos, acionando o Tribunal de Contas do Estado, e participando das mobilizações, usando a tribuna para denunciar o que um deputado pode fazer, apoiando o trabalho dos sindicatos, das entidades,
nós apoiamos e achamos importante que eles continuem lutando em defesa dos servidores aqui do Estado de São Paulo. Então essa é a nossa função, é a nossa luta aqui na Assembleia Legislativa. Esse é o papel da oposição. Com certeza. E de todo deputado, não deveria ser só a oposição. O deputado que defende a população, quando o governo está errado, mesmo que ele seja governante, tem que criticar o governo e cobrar do governo. Não é só a oposição que tem que fazer isso, não. Parabéns e sucesso na sua empreitada. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes, deputado. Obrigado, Jorge. Eu conversei com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.